Agora que vocês já viram toda a parte da introdução, vamos dar continuidade ao nosso curso falando sobre os conceitos de fogo e incêndio. Como visto antes, a humanidade incorporou o fogo à sua rotina há milhares de anos e, ao longo do tempo, foi estabelecendo melhores formas de controlá-lo e de lidar com ele de maneira a comprometer cada vez menos sua integridade. Com isso, foram inseridas na prática humana e aperfeiçoadas tarefas como o aquecimento de alimentos, objetos e ambientes, a iluminação de locais, a incineração de resíduos e dejetos, entre outras atividades que, em algum momento da história ou até hoje, utilizaram ou utilizam o fogo. Diferença entre fogo e incêndio. Nos filmes, sempre que há um incêndio, vemos pessoas correndo e gritando: "Fogo! Fogo!". O mais interessante é que fogo e incêndio, embora tenham óbvias ligações, não são a mesma coisa. Você sabe qual a diferença entre fogo e incêndio? É possível que você, assim como a maior parte das pessoas, acredite que essas palavras são sinônimos. Ambas, no entanto, não são equivalentes, possuindo, na verdade, significados consideravelmente diferentes. A existência de uma, aliás, pressupõe a da outra. Como dito anteriormente, fogo e incêndio são duas palavras com significados bem diferentes e, portanto, de modo que fique mais claro o que é cada uma delas, vamos conceituá-las. O que é o fogo? Fogo é o nome que se dá a uma reação de combustão que libera luz e calor. Ela ocorre quando as partículas do material combustível são aquecidas, tornam-se incandescentes e são lançadas para cima. Você se lembra de como precisamos raspar a cabeça de um fósforo com demasiada força e velocidade na caixa para que ele acenda? É exatamente disso que estamos falando. Neste caso, a cabeça do fósforo é o material combustível e, ao raspá-la com certa força e velocidade na caixa, fazemos com que ela fique aquecida e entre em combustão, liberando luz e calor. A descoberta dessa reação química é uma das mais importantes da história da humanidade, com a mesma sendo diretamente responsável por possibilitar o estilo de vida que temos hoje. Elementos que compõem o fogo. Sabendo que o fogo é uma reação química, devemos conhecer quais são os elementos que compõem essa reação. A teoria nos diz que são três elementos básicos: combustível, congruente e calor. Esses três elementos reagindo em cadeia dão origem ao fogo. A literatura denomina esses elementos, bem como a relação entre eles, por triângulo do fogo ou tetraedro do fogo, este último mais recente, considerando também a reação em cadeia. Logo, é de extrema importância que seja entendido como age cada um desses elementos e como eles se relacionam. Combustível. Muitas pessoas aliam o termo combustível aos postos de combustíveis e, consequentemente, à gasolina, ao etanol e ao diesel, tendo esses líquidos como única forma existente de combustível. Esse pensamento é errôneo. É fundamental que se entenda que combustível é toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Sendo assim, podemos ainda classificar combustível como líquidos, sólidos e gasosos, ao passo que existem substâncias nos mais diferentes estados que atendem ao pressuposto inicial. Vamos defini-las. Sólidos. Quanto maior a superfície exposta, mais rápido será o aquecimento do material e, consequentemente, o processo de combustão. A madeira, o papel, os cereais e o algodão são exemplos de combustíveis sólidos. Eles têm uma característica que não está informada no texto, mas que eles queimam em superfície e em profundidade. Líquidos. Os líquidos inflamáveis têm algumas propriedades físicas
que podem dificultar a extinção do fogo, aumentando o perigo a quem venha o combater. Uma propriedade a ser considerada é a solubilidade do líquido, ou seja, sua capacidade de misturar-se com outros líquidos. É importante saber que a água e os líquidos derivados do petróleo, hidrocarbonetos, têm pouca solubilidade, ao passo que líquidos como álcool e acetona, solventes polares, têm grande solubilidade, isto é, podem ser diluídos até um ponto em que a mistura não seja inflamável. Outra propriedade é a volatilidade, que é a facilidade com que os líquidos liberam vapores. Também é de grande importância, visto que quanto mais volátil for o líquido, maior a possibilidade de haver fogo ou mesmo explosão. Quanto à volatilidade, os líquidos podem ser classificados em líquidos inflamáveis, aqueles que têm um ponto de fulgor abaixo dos 38 graus Celsius, como a gasolina, o álcool, acetona, e os líquidos combustíveis, aqueles que têm ponto de fulgor acima de 38 graus Celsius, como os óleos lubrificantes e vegetais e a glicerina. Geralmente, os líquidos assumem a forma do recipiente que os contém. Se derramados, os líquidos tomam a forma do piso, fluem e se acumulam nas partes mais baixas. Tomando como base o peso da água, cujo litro pesa 1 kg, classificamos os demais líquidos como mais leves ou mais pesados. É importante notar que a maioria dos líquidos inflamáveis é mais leve que a água e, portanto, flutuam sobre ela. Combustíveis gasosos. Os gases não têm volume definido, tendendo rapidamente a ocupar todo o recipiente em que estão contidos. Se o peso do gás é menor que o peso do ar, no caso do gás natural, o gás tende a subir e dissipar-se. Mas, se o peso do gás é maior que o peso do ar, no caso do GLP, gás liquefeito de petróleo, o gás permanece próximo ao solo e caminha na direção do vento, obedecendo aos contornos do terreno. Falamos sobre os tipos de combustíveis, vamos falar agora sobre o congruente, que é o elemento que ativa e dá vida à combustão, se combinando com os vapores inflamáveis dos combustíveis. O oxigênio é o congruente comum à imensa maioria dos combustíveis, dependendo da concentração que está no ar. Inferior a 16%, fica incapaz de sustentar a combustão. Porém, além do oxigênio, há outros gases que podem se comportar como congruentes para determinados combustíveis. Assim, o hidrogênio queima no meio do cloro, os metais leves, lítio, sódio, potássio, magnésio, etc., queimam no meio do vapor de água e o cobre queima no meio do vapor de enxofre. O magnésio e o titânio, em particular, e se finamente divididos, podem queimar ainda em atmosfera de gases normalmente inertes, como o dióxido de carbono e o nitrogênio. Falamos dos combustíveis, falamos do congruente. Vamos falar agora do calor, que é uma forma de energia. É o elemento que inicia o fogo e permite que ele se propague. Verifica-se que algumas vezes até mesmo o aquecimento de uma máquina já é suficiente para prover calor necessário para o início de uma combustão. Os elementos combustível, congruente e calor isoladamente não produzem fogo. Quando interagem entre si, realizam a reação em cadeia, gerando a combustão e permitindo que ela se automantenha. Algumas literaturas apontam a reação em cadeia como um quarto elemento, porém, analisando a função dela na combustão, verifica-se que ela nada mais é do que a interação do combustível, do congruente e do calor. Visto tudo isso sobre o fogo, afinal, o que é um incêndio? Por sua vez, incêndio é o nome que se dá a um fogo de grandes proporções que está fora de controle.
Trata-se de um tipo de ocorrência extremamente danosa e impactante. Por conta disso, oferecem grande risco aos seres humanos, sendo capazes até mesmo de levar à morte, seja pelo desabamento de estruturas comprometidas, carbonização ou mesmo inalação de gases oriundos da fumaça provocada pelas chamas. Um incêndio pode começar por diversos motivos, como, por exemplo, falha na instalação elétrica, como um curto-circuito, acidentes na cozinha, o superaquecimento do óleo, velas não apagadas e até mesmo pontas de cigarros descartadas de forma irregular. Uma das principais características de um incêndio é a sua capacidade de propagação. Sem dúvida, uma vez que o incêndio esteja em curso, ele pode propagar-se rapidamente, especialmente se a edificação não estiver de acordo com as normas de segurança contra incêndio. Em geral, as chamas se propagam por um dos seguintes métodos: as chamas entram em contato com outros materiais combustíveis, as partículas incandescentes se deslocam ou o calor se propaga. Uma massa de ar aquecida se desloca de um local para outro e, se ela for quente o suficiente, provoca a combustão de outros materiais. Mas os detalhes deste tipo de propagação nós vamos conversar nas próximas aulas.